Uma boa noite a todos que nos assistem aqui. Estamos com mais uma live aqui no nosso canal, aqui do YouTube. E hoje nós iremos realizar a live do estudo bíblico aqui para vocês. E hoje estaremos com o tema Como permanecer na fé, através dos ensinamentos que Deus traz através da palavra dele. Aqui no livro de Jó, capítulo 1, vai ser o capítulo que nós iremos meditar. Iremos entender sobre esse assunto, como permanecer na fé para com o Senhor Jesus. Então vamos lá, aqui no capítulo 1 desse livro de Jó, no livro de Jó, que é muito conhecido também, muitos sabem a história, mas isso também vai nos ensinar principalmente como a gente permanecer na fé, mesmo com as adversidades, batalhas, tribulações e tudo que a vida quer, né, acabar também com a nossa vida, porque a gente sabe que os problemas vêm para nos destruir. Porém, como é que a gente consegue permanecer e vencer esses problemas através da fé? Tem uma resposta e está aqui na palavra de Deus. Vamos então meditar aqui no versículo 1. No versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó aqui, ele era um servo de Deus, que através da Bíblia aqui, ele era descrito como quem era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, que se desviava do pecado, né? Se desviava da tentação, das coisas malignas. Então, nós vemos que Jó era temente a Deus, era um servo de Deus. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos à casa uns aos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Vemos aqui que Jó, além de ser, né, um servo de Deus, ele era rico, né, vamos dizer, porque ele tinha animais, tinha várias coisas ali, tinha filhos, tinha praticamente tudo ali que um homem podia experimentar de bom. Jó tinha ali, principalmente, como todas as riquezas, os alimentos ali, sabe, tudo bom, uma vida boa mesmo, Jó possuía, né? E olha o versículo diz aqui, versículo 5. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Olha só, vamos aqui entender. O diabo, ele tinha ido a encontro com Deus naquele momento. Muitos podem pensar assim: mas o diabo, ele já não tinha sido expulso do céu? Ele já não tinha virado um anjo caído? Como é que ele conseguiu voltar ao céu? Bom, o diabo, você talvez já ouviu falar de um versículo que diz que este mundo jaz o maligno. Ou seja, o maligno é o mal, é o diabo. E ele seria, vamos dizer assim, né, o líder desse século na vida de muitas pessoas. E o diabo, ele consegue sim voltar ao céu mesmo se ele já é, né, já caído, já foi expulso, ele consegue. A diferença é que ele não consegue permanecer, mas ele consegue ir lá. Como aconteceu aqui nesta prova, né? Uma prova disso é isso aqui. E a gente vê que ele voltou no céu para falar para Deus que assim, olha, Jó, que se diz teu servo, ele só te serve porque ele tem uma vida boa. Não tem nada de ruim, não tem nada de
que possa estragar a vida dele ali, nada de que possa afetar ele ali naquele momento. Porque ele só tem coisa boa na vida dele. Tem família boa, família abençoada, abundante, tudo. Por isso que ele te serve, porque não tem nada de ruim na vida dele. E ele te serve por interesse. O diabo quis falar isso para Deus. E olha que Deus, ele fala aqui, mas começando aqui, o diabo ele continua falando aqui, e o que Deus ele vai falar. O que o diabo ele dá ideia para fazer, ó. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. O diabo falando para Deus. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. E verás se não blasfema contra ti na sua face. Ou seja, tira tudo que ele tem. E vai ver se ele não vai blasfemar, né? O diabo estava falando. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E os servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Você vê que aconteceu até uma invasão ali. Você vê que começou ali as coisas. O diabo ele teve a permissão do próprio Deus para tocar na vida de Jó, na família de Jó, nas coisas de Jó. Para quê? Para mostrar se ele era realmente fiel ou não. Agora você vai pensar nisso. Deus ele é mau? Porque ele permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, das coisas de Jó. Vamos também perceber uma coisa, que Deus ele fala aqui no versículo 12. Faça o que você quiser contra ele, mas contra ele você não vem estender a tua mão. Ou seja, não tira a vida dele. Você pode tocar no que quiser, mas não tira a vida dele. Ou seja, Deus está falando assim, não mata ele. Porque ele vai aí para ser uma prova, se é ou não é, né? Se sim ou não, se vai ou não vai, se ele serve ou não serve de verdade. Então o diabo foi isso, começando ali, de todas ali, né, os servos sendo mortos ali por uma invasão que aconteceu. E olha só que ali já começou nas coisas, né? Mas aqui a gente só vai entender só o começo das coisas. No versículo onde a gente parou aqui, 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha só. Jó perdeu tudo ali. Jó perdeu tudo. Perdeu seu rebanho, perdeu seus filhos, perdeu seus servos, perdeu todas as coisas ali que tinha de precioso que o diabo fez ali, tocou. Se a gente continuar o capítulo, no capítulo 2 e assim diante no livro de Jó, a gente vai ver que acontece várias coisas. Vem ali até mesmo a mulher de Jó falar para ali amaldiçoar Deus. Você amaldiçoar Deus e, sabe, dá tipo um... Como diz, né? Já acabou tudo, então faz o que você quiser, amaldiçoa Deus e você pode morrer depois. Você vê que a própria mulher dele vai falar depois para ele amaldiçoar Deus. Satanás vai continuar fazendo mais coisas ali. E tudo isso foi na permissão de Deus para testar a fé de Jó. Mas se você perceber, Jó perseverou até o fim. Perseverou até o fim. Eu vou dar uma olhada aqui. O livro de Jó, ele tem, vamos dizer, 42 capítulos. 42 capítulos o livro de Jó tem. E nesses 42 a gente vê a perseverança que Jó teve em tudo ali. Ele não murmurou, não blasfemou, não amaldiçoou Deus e nem se afastou dele.
desistiu de ter uma vida íntegra com Ele. Ele continuou com essa vida, clamando a Deus, fazendo as orações, mas não abandonou a fé. Muitas pessoas estão abandonando a fé em Deus, se afastando da presença de Deus, não querendo mais nem servir mais a Deus por motivos muito, sabe? Não tem motivo certo para isso. Não existe motivo pra gente se afastar de Deus. Tem gente que hoje não tá nem na presença de Deus. E a pessoa tá perdendo muita coisa, assim, fora da presença de Deus. Muitos podem estar achando que não estão perdendo nada, mas estão. Quando a gente está vivendo no pecado, na vida errada, a gente está perdendo, sabe o quê? A única coisa que a gente está perdendo também? A nossa alma. A nossa salvação. Porque Deus, através de Deus, Ele iria salvar a nossa alma, mas se a gente não serve a Ele, a gente não entrega a nossa vida a Ele, não nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, e não nos entregamos, né, 100% a nossa vida a Ele, o que vai acontecer? A gente vai perder a nossa salvação. Vamos perder a salvação da nossa alma e acabou. Porque no inferno não dá para voltar mais. Tem pessoa que não acredita na existência do inferno. Mas quando a gente morre, a nossa alma não é salva, o único caminho que existe vai ser o inferno. E para sair de lá não existe mais. É através da presença de Deus que a gente recebe a salvação. Ou também através do mundo do pecado que a gente vai perder a nossa salvação. Ou a gente vai morrer, a gente vai perder nossa alma e vamos para o inferno. E muitos não têm perseverado a sua salvação. Não têm buscado a sua salvação da sua alma. Tem pessoas que são de igrejas, querem evangelizar, querem convidar seus amigos, suas pessoas ali para a sua igreja, mas nem a alma delas está salva, ela quer salvar outras. Mas nem a própria alma dela está salva. Você tem que entender, meu amigo e minha amiga, que primeiro você tem que salvar a sua alma para depois você salvar as outras. Porque Deus vai te usar depois para você ganhar almas. Mas primeiro você tem que ganhar sua alma em si. Eu mesmo, quando ainda não estava na presença de Deus, eu não estava com a minha alma salva. Eu fazia tudo que era de ruim. Quem me conhecia na época sabia que eu falava palavrão, pecava, fazia um monte de coisa errada. Eu nem tenho medo de falar isso, mas eu fazia um monte de coisa errada na época. Mas quando eu conhecia Jesus, eu comecei a servir Ele. Mas claro que não foi do dia para a noite que eu me salvei. Eu fui, né, processo. Mas eu comecei a evangelizar, mas ainda minha alma não estava salva. Eu falava de Deus para as pessoas, mas eu ainda tinha um vazio interior. Só quando eu realmente conheci, ouvi falar do Espírito Santo e o recebi, aí sim minha alma ficou cheia da presença de Deus. Aí eu salvei a minha alma e Deus começou a me usar até hoje para salvar outras, através, né, pessoalmente, até mesmo aqui pela internet, como o próprio YouTube. Que Deus está me usando até agora. Graças a Deus, graças a Ele. E a gente entende sim, que Jesus, Ele muda a vida ainda hoje. Mas a pessoa tem que querer, primeiramente, se libertar. Se libertar da vida errada, se libertar do pecado, se libertar da vida que desagrada a Deus. Porque se não for assim, ela não vai perseverar na fé e nem na salvação da alma dela. É através da nossa fé que a gente vai perseverar na salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. A própria palavra de Deus diz isso. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível a gente fazer a vontade de Deus. Porque é através dela que a gente vai fazer a vontade de Deus e mais para Deus. E claro, também receber a salvação que vem dele. Porque é através dessa fé. Mas imagina se eu não manifesto essa fé. Como é que eu vou salvar minha alma? Como é que eu vou buscar da salvação da minha alma se eu não manifesto essa fé? Eu tenho que manifestar essa fé. Ah, Vinícius, mas eu não tenho fé. Todo mundo tem fé. Só que a gente tem que manifestar essa fé. A gente tem que manifestar ela quando? Quando a gente se entrega a Deus e nós o queremos mesmo, é aí que a gente manifesta. Quando a gente quer Ele, buscar Ele, receber a presença dEle, é ali que a gente começa a manifestar a nossa fé. Manifestar essa fé que o próprio Deus colocou dentro da gente. Desde quando você nasceu, desde quando nós nascemos, Deus já colocou a fé dentro da gente. Aquela fé já estava ali, ó, presente. Não importa quantos anos você tenha. Você pode ter 10, 13 anos de idade, pode ter 20 anos, pode ter a idade que for. Esse tempo aí, já faz esse tempo todo que Deus já colocou essa fé.
Mas e se você não tem mostrado essa fé? Como é que vai ser? Você não vai nunca salvar sua alma dessa forma. Você não vai conseguir buscar a salvação da sua alma se você não tiver fé. Porque é através da fé que a gente consegue fazer as coisas para Deus. Através dela. É através da fé que a gente tem que buscar. Sacrificar as nossas próprias vontades para com Deus. Jesus, ele se sacrificou a sua vida na cruz para nós. E a gente tem que sacrificar também. Mas o que a gente tem que sacrificar? A nossa vontade. Sacrificar os nossos desejos próprios. Se a gente não sacrificar, infelizmente, sem sacrifício, é igual a, sem vida com Deus. Muitas pessoas podem pensar que vida com Deus é fácil, é só pronto, entrei na igreja e agora sou de Deus. Não. Você tem que abandonar a vida errada. Você tem que abandonar o pecado. Se isso aqui está te afastando de Deus, está fazendo você perder a salvação da sua alma, você tem que largar e abandonar. Acabou. É fácil? Não é fácil. Mas se você pedir força para Deus, Ele vai te dar essa força. E você vai conseguir abandonar o pecado, você vai conseguir abandonar a vida errada, você vai conseguir abandonar aquilo que é necessário para você ter uma vida com Deus. Se aquilo é necessário, você tem que abandonar aquilo que for necessário para ser abandonado para você ter uma vida reta e uma vida reta e perfeita com Deus, íntegra com Deus. Então você tem que abandonar aquelas coisas. Você tem que abandonar o que é errado, abandonar aquilo que realmente está te afastando da presença de Deus. Se aquilo está te afastando, você tem que largar. É um processo. Você só precisa pedir a Deus, ou fazer uma oração sincera, falar com Ele, e Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. Por falar em oração, nós estaremos realizando agora uma oração também por isso. Não para Deus acrescentar uma fé em você, mas sim para você manifestar, porque Deus não acrescenta a fé, a gente já tem essa fé. A gente tem que procurar manifestar ela. E é através dele, de Deus, que nós vamos fazer isso. Então feche os teus olhos, eu te convido a fechar os olhos para nós realizarmos esta oração nesta noite e agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço através, meu Pai, desta pessoa que hoje, meu Deus, está querendo servir ao Senhor. Hoje, meu Pai, tantas pessoas que estão agora precisando, meu Pai, de ouvir, meu Pai, a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, de se entregar ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha dar força, meu Pai, retribuir forças, meu Pai, espirituais para esta pessoa. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, é o único que pode fortalecer esta pessoa que está fraca espiritualmente, que ela não consegue, meu Pai, se entregar a Ti. Meu Deus, se essa pessoa está com dificuldades de entregar até mesmo as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, dê força a ela, porque só o Senhor pode fazer isso. O Senhor, meu Pai, é o único que pode fazer, meu Pai, aquilo que o ser humano não pode fazer. Apenas o Senhor, meu Deus, pode fazer. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha, meu Pai, agora fazer com que esta pessoa, meu Deus, venha ser serva do Senhor, servo do Senhor, meu Pai. Se tornar, meu Pai, uma pessoa, meu Deus, que venha te servir, meu Pai, de verdade. Meu amigo e minha amiga, venha pedir perdão também. Peça perdão aos seus erros, aos pecados, às falhas suas a Deus. Fale com Ele também, você que tem estado com uma vida que você sabe, você reconhece que tem estado com uma vida totalmente longe dEle, longe da presença dEle. Venha agora nesse momento, peça perdão a Ele, porque Ele está te ouvindo também. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, atenda ao clamor, à oração, meu Pai, à súplica desta pessoa que ela está realizando a Ti, meu Pai. Porque o Senhor sabe que se essa pessoa está realmente sendo sincera, o Senhor agora vai entrar dentro da vida dela. Então, meu Deus, através do Espírito do Senhor, que o Senhor venha se apossar dentro dessa pessoa, da alma dessa pessoa agora, meu Deus, para fortalecê-la, renovar, meu Pai, através da presença do Senhor, através do Teu Espírito agora, meu Deus. Nós te entregamos toda a nossa vida, meu Pai, todo o nosso ser nas Tuas mãos e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus e amém. Então, meu amigo e minha amiga, é desta forma. Receba também esta força, esta fé que vem dele, do Espírito Santo. Busque mais a Ele, procure o conhecer, para que assim você venha ter essa fé que vai salvar a sua alma também. Então persevere através da fé, persevere através da palavra de Deus. Plante a sua vida hoje através da palavra de Deus. Através desta palavra, plante a sua vida e a sua alma, porque você vai colher a salvação dela.
Então, persevere também na palavra de Deus. Não só na fé, porque a gente sabe que assim, primeiro vem a fé, e se a gente persevera na fé, ao mesmo tempo a gente vai perseverar na nossa salvação da nossa alma. A gente vai plantar a nossa salvação e vai colher. Então, persevere através dessas duas coisas. Procure buscar mais a Deus e a receber a presença e o Espírito Santo. Para que assim você venha, né, ser o servo dele. Servir ao Senhor Jesus e ter a sua alma salva, que é o que mais importa. Deus abençoe a vida de todos. Até a próxima live, até o próximo vídeo aqui do YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Boa noite e tchau em nome de Jesus. Amém.